Hoje, um silêncio sepulcral ecoa pelos corredores da Uralvagonzavod, outrora a maior e mais imponente fábrica de blindados do planeta. Aquele que um dia pulsou de forma indomável como o verdadeiro coração de aço da antiga União Soviética. Este complexo monumental em Nizhny Tagil, o mesmo berço dos colossais blindados T-34 que esmagaram a máquina de guerra nazista na Segunda Guerra Mundial, amarga agora a mais profunda humilhação de toda a sua trajetória militar. A obsessão bélica insaciável de Vladimir Putin engoliu e triturou a força industrial russa com a ferocidade de um buraco negro. Documentos confidenciais e relatórios de inteligência tática que acabaram de chegar às nossas mãos, datados de fevereiro de 2026, revelam que o impensável finalmente aconteceu. A indústria de blindados de Moscou não está apenas respirando por aparelhos. Ela sofreu um colapso estrutural irreversível. Contratos bilionários viraram pó e foram sumariamente rasgados. O chão de fábrica sofre demissões em massa no ápice do conflito, exatamente no momento em que as trincheiras imploram desesperadamente por poder de fogo. Enquanto isso, no fronte de batalha, o alto comando russo raspou o tacho dos seus últimos T-72B de ponta e agora recorre a relíquias T-72A arrancadas de museus dos anos 70 e maquiadas com uma simples camada de tinta fresca, atirando essas carcaças aos soldados, sob a falsa e patética promessa de serem equipamentos modernizados. Em termos de doutrina militar, isso tem um nome claro e sombrio: suicídio logístico absoluto. No episódio de hoje do Senhor Warlog, vamos destrinchar como a todo-poderosa Uralvagonzavod chegou à beira do abismo e da falência. Vamos expor a falha letal dos blindados T-90, um erro crônico de projeto que transforma o tanque num caixão e que os próprios engenheiros admitem não ter cura. Exploraremos o sangramento demográfico assustador causado pela baixa de 1.256.080 militares. Uma carnificina que a alta cúpula militar de Moscou tenta a todo custo varrer para debaixo dos escombros. E vamos dissecar, peça por peça, engrenagem por engrenagem, de que maneira os cofres completamente drenados do Kremlin, aliados a um calote nacional sem precedentes, transformaram complexos bélicos gigantescos em verdadeiros cemitérios industriais. Preparem-se! Vamos mergulhar fundo e entender como a utopia de aço inquebrável da Rússia se transformou no seu pior pesadelo logístico. O ponto de partida é o mais chocante de todos os relatórios. Pensem no seguinte cenário: uma potência em estado de guerra total. Dezenas de máquinas de guerra são incineradas nas trincheiras a cada amanhecer. Pela lógica militar convencional, qual seria a reação esperada? Montadoras militares operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfrentando 3 turnos exaustivos de produção e contratando novos operários em massa. O problema é que a razão e a lógica tática abandonaram o território russo há muito tempo. Dados rigorosamente cruzados pelas agências Militarny e United 24 revelam um cenário de calamidade. A colossal Uralvagonzavod, a espinha dorsal da produção blindada de Moscou, iniciou uma onda implacável de demissões simplesmente porque as encomendas evaporaram. É exatamente isso que vocês acabaram de escutar. Não há nenhum erro de informação aqui. Atravessamos o 4º ano do maior e mais brutal conflito convencional da era moderna. E os russos estão mandando seus operários bélicos para o olho da rua. Qual o motivo dessa insanidade? Simples e trágico. Os cofres do Kremlin secaram para bancar novas compras e os estoques da fábrica estão completamente vazios, sem componentes para produzir absolutamente nada. Uma radiografia minuciosa conduzida pela equipe de investigação da United 24 escancara o golpe fatal. As linhas de montagem sofreram uma paralisia total, graças às sanções ocidentais, que degolaram de forma implacável o suprimento vital de sistemas ópticos, visores termais avançados e computadores de balística, que operam como o cérebro digital insubstituível desses tanques. Os russos até conseguem fundir o chassi da máquina, conseguem dobrar e moldar o aço bruto, mas são totalmente incapazes de importar a tecnologia embarcada para dar vida à estrutura. Nós mencionamos logo no início que a esteira de produção havia travado de vez.
Contudo, o buraco logístico no qual as tropas se meteram é ainda mais profundo e estarrecedor. As forças armadas do Kremlin entraram naquele estágio agonizante de desespero absoluto que os manuais de guerra definem como canibalização tática. Completamente impotente e incapaz de forjar componentes blindados a partir do zero, o complexo industrial passou a estripar veículos avariados para tentar reviver os destroços mecanizados que retornam do banho de sangue nas estepes. Para manter um único T-72 operante e engasgando no front, eles precisam sacrificar 3 outros veículos idênticos para roubar suas peças. O resultado que sai dessa linha de montagem macabra não chega nem perto de ser um tanque de verdade. É uma aberração, um autêntico monstro de Frankenstein bélico. São carcaças remendadas, operando de forma precária, com miras arrancadas de velhos T-62. Propulsores doentes reaproveitados de outros T-72, com suas couraças grotescamente fortificadas, usando barras de ferro de construção civil. O termo queda na demanda, utilizado de forma cautelosa nos relatórios da United 24, é apenas um eufemismo brando e diplomático para tentar mascarar a desgraça. A verdade nua e crua das trincheiras é apenas uma. Moscou está devorando até a última gota da sua herança militar soviética, como uma cobra desesperada engolindo a própria cauda. Estamos diante de um colapso completo. Isso não é uma cadeia de suprimentos defensável, é um mergulho final rumo a uma irreversível espiral de destruição. Cada blindado devorado em peças de reposição representa, na prática, 2 máquinas de guerra a menos nos relatórios de arsenal. Nos corredores do Kremlin, os generais russos continuam pintando um quadro ilusório de esquadrões inteiros prontos para o combate, mas a realidade abafada é muito mais sombria. Esses mesmos tanques já foram estripados, reduzidos a carcaças enferrujadas e sucata imprestável há muito tempo. Eis o verdadeiro estrondo que ecoa por trás do silêncio sepulcral que engoliu o gigantesco complexo de Uralvagonzavod. É a sinfonia fúnebre de operários em desespero, brandindo marretas sem trégua contra montanhas de ferro velho. O colapso, contudo, vai muito além da escassez de semicondutores e placas de circuito integrado. Trata-se da extinção absoluta da mão de obra de elite. O dossiê do portal Militarny expõe uma face ainda mais devastadora ocultada pelos cortes em massa na indústria bélica. O sangramento crônico de talentos técnicos. Afinal, forjar a blindagem impenetrável de um tanque ou reviver um motor colossal estão longe de ser habilidades triviais que se adquirem na vitrine de um mercado qualquer. Exigem décadas de precisão cirúrgica e maestria forjada no fogo. E qual foi o destino que a cúpula russa reservou aos jovens projetistas, mecânicos e mestres de solda que deveriam ser a engrenagem vital dessas fábricas? Foram todos engolidos pelo recrutamento compulsório e atirados na fornalha do campo de batalha ucraniano. A aterradora marca de 1.250.000 baixas, cravada pelo Estado-Maior e pelo jornal The Kyiv Independent, não engoliu apenas soldados de infantaria, mas dizimou a própria fundação tecnológica que construiria a Rússia de amanhã. O que sobrou nas linhas de montagem hoje é uma legião de veteranos e cabelos brancos à beira da aposentadoria, ou civis desesperados e sem qualquer aptidão para o rigor do ofício militar. O rigor da inspeção de qualidade evaporou. Blindados que acabam de sair da fábrica chegam às trincheiras com torres de tiro completamente estáticas e travadas. Propulsores entram em combustão no meio do deslocamento e os próprios canhões se partem ao meio. A grande pergunta é: qual a raiz disso tudo? Simplesmente porque a classe operária especializada, capaz de lapidar essas armas, foi exterminada. Todos encontraram seu fim na lama ensanguentada de Bakhmut, Avdiivka ou Kursk. A Rússia, a sangue frio, aniquilou a própria memória intelectual de sua supremacia bélica. Restaurar esse patrimônio de conhecimento levará no mínimo 4 ou 5 décadas de esforço implacável. As gambiarras improvisadas no front, adaptando microchips comerciais importados da China, falham miseravelmente sob o fogo cruzado. Como se o pesadelo não bastasse, a guilhotina da crise econômica começou a descer com força impiedosa. Um abismo que detalharemos em instantes. A alta cúpula, com os cofres sangrando e totalmente incapaz de arcar com a folha de pagamento,
encontrou na demissão em massa a sua única saída de emergência. Estamos testemunhando, ao vivo e a cores, o verdadeiro apocalipse blindado das Forças Armadas de Moscou. Quando o coração pulsante da sua matriz de defesa demite em série, o atestado de óbito está assinado. A produção de novas máquinas de guerra parou. E pior, até resgatar a frota variada tornou-se um delírio. Aquela fanfarrice transmitida pelas propagandas de Moscou, alardeando uma máquina militar imbatível que subjugaria todo o Ocidente, desceu pelo ralo da história, varrida junto com as cartas de rescisão, entregues aos operários jogados para congelar no asfalto implacável de Nizhny Tagil. Diante da paralisia absoluta em construir novos predadores de aço, qual é a cartada final no desespero? O exército entra em pânico e marcha de volta para saquear as catacumbas enferrujadas da herança soviética. Contudo, até mesmo esse poço sem fundo secou. Cruzando os dados interceptados pela espionagem de Kiev e destrinchados pelo portal Militarny, os russos simplesmente rasparam o tacho, zerando de forma irreversível os estoques de tanques modelo T-72B adormecidos nos depósitos. O T-72B era uma fera mecânica que ainda preservava certo verniz e letalidade moderna, arquitetado para vestir escudos reativos e cuspir um poder de destruição de altíssimo calibre. Com a extinção sumária dessa linha, a quem as tropas recorrem agora? A relíquia chamada T-72. Assistimos a um mergulho livre na desmodernização, um retrocesso humilhante e absoluto na cronologia da engenharia de combate tático. Para que se entenda a gravidade, o T-72A é basicamente uma carcaça de chumbo cuja produção foi aposentada no distante ano de 1979, portando um sistema de mira a laser limítrofe do rudimentar, blindagem de papel frente às ameaças atuais e uma capacidade térmica ou de visão noturna que praticamente inexiste. A manchete demolidora cravada pelo portal Charter 97 sintetiza o tamanho do buraco com precisão letal. O exército invasor torrou integralmente o seu sangue novo e varreu do mapa suas próprias reservas e tanques atualizados. A engenharia tática da Rússia foi reduzida a usar fita isolante e desespero para colar os últimos blocos e explosivos de proteção nessas sucatas de 50 anos, atirando esses fantasmas de volta para moedor de carne bélico. Mas o desfecho é matemático. O velho T-72 tem taxa de sobrevivência nula quando farejado pelos letais mísseis anti-blindagem contemporâneos. Contra o enxame de javelins e as ogivas do sistema NLAW, é apenas matadouro. As colunas de choque russas já haviam sangrado toda a sua hegemonia de qualidade e tecnologia de ponta. Agora, a ampulheta do juízo final ameaça pulverizar a única vantagem que os mantinha em pé: a opressão numérica do seu enxame de aço. Assistimos em tempo real à grotesca mutação de uma lendária muralha blindada, que agora rasteja pelos campos como um cortejo fúnebre, arrastando caixões sobre lagartas metálicas. É exatamente por mergulhar nessa espiral sem volta que o veredito desenhado pela análise do Charter 97 se revela não apenas doloroso, mas cirurgicamente irretocável. Este é o REC definitivo para as divisões blindadas de Moscou. O modelo T-72B virou poeira na história, enquanto o T-72A não passa de uma piada de mau gosto no campo de batalha atual. Então, que tipo de armamento a alta cúpula russa está jogando nas mãos de suas tropas na linha de frente? A realidade no terreno é uma humilhação absoluta para aquela que um dia se autoproclamou a segunda maior força militar do planeta. Eles estão avançando com carrinhos de golfe e motocicletas baratas, tudo importado da China. As imagens viscerais que chegam das trincheiras apenas validam o dossiê da Carta 97. O império dos tanques russos ruiu. E o abismo logístico vai além, engolindo também os vastos estoques de veículos de transporte de infantaria, como os BMP e BTR, que desapareceram como fumaça. Testemunhamos uma metamorfose desesperada,
A outrora temida doutrina de guerra mecanizada de Moscou decaiu para táticas de saqueadores de beira de estrada, num verdadeiro cenário à la Mad Max. A nova estratégia suicida envolve transportar esquadrões inteiros em veículos Desert Cross, jipes totalmente abertos e desprovidos de qualquer blindagem. Detalhe bizarro: essas máquinas chegaram da Ásia, classificadas meramente como tratores agrícolas. Para os enxames de drones FPV ucranianos, esses carrinhos não representam sequer uma ameaça tática. São, na verdade, alvos de puro tiro ao alvo recreativo. Rasgar a couraça de um blindado pesado exige projéteis altamente sofisticados e caros. Mas para obliterar essas carroças motorizadas, basta um explosivo improvisado de $50. E o show de horrores russo consegue piorar. Investigadores do portal Ukrainska Pravda trouxeram à tona uma realidade alucinante: o retorno das tropas montadas. Fantasmas de guerras passadas cavalgando novamente na zona da morte do século XXI. Com os colossos de aço extintos, ou servindo de imã gigante para explosivos aéreos, a criatividade macabra tomou conta. A infantaria foi reduzida a usar cavalos como bestas de carga para munição, bizarramente equipados com antenas do sistema Starlink penduradas nos arreios. A pátria que forjou a lenda imbatível do T-34 na Segunda Guerra Mundial encolheu para um exército de compras por catálogo barato de internet. É o choque entre a guerra robótica moderna dos veículos aéreos não tripulados e uma teia de suprimentos encalhada na era vitoriana do século XIX. Essa mutação no campo de batalha escancara com imagens indesmentíveis a ruína completa e absoluta da máquina industrial militar de Moscou. Uma nação com arsenal nuclear, condenando seus recrutas ao matadouro em charretes de motocicleta ou no lombo de cavalos cansados. Em termos de doutrina e combate puro, a derrota já se cristalizou nas trincheiras, muito antes que as canetas toquem os tratados de paz. Mas você deve estar se questionando: e a elite blindada, as joias da coroa do Kremlin? Onde foram parar os temíveis T-90M Proriv? O calcanhar de Aquiles dessas feras de aço é muito mais sombrio. É uma anomalia cravada no próprio DNA de sua engenharia. Especialistas em defesa publicaram um laudo técnico devastador através do Jornal de Segurança Nacional, dissecando esse colapso. O documento expôs as entranhas de um erro letal, uma falha catastrófica de design presente no núcleo de toda a produção de blindados soviética e russa. No jargão militar, essa maldição ganhou o apelido macabro de efeito caixa de surpresas. Analise a filosofia ocidental. Nos blindados Abrams ou Leopard, as granadas ficam confinadas em cofres blindados, totalmente segregadas da tripulação. Se o veículo sofre um impacto crítico, a onda de choque é direcionada para o exterior, garantindo que os operadores saiam andando dos destroços. O raciocínio em Moscou, no entanto, foi outro. Do clássico T-72 ao T-80, chegando à supostamente revolucionária linha do T-90, a doutrina é suicida. Todo o arsenal explosivo repousa exatamente sob as botas dos soldados, alimentado por um sistema mecanizado circular que lembra um carrossel da morte. Um mero estilhaço incandescente, o impacto de um drone kamikaze ou um dardo perfurante transforma esse compartimento numa fornalha instantânea. Quando isso ocorre, não há salvação. As leis impiedosas da física entram em ação, multiplicando a pressão interna para níveis insanos. A cúpula metálica, pesando dezenas de toneladas, é ejetada aos céus com a violência e a facilidade de uma rolha saltando de uma garrafa de champanhe. Quanto à tripulação, eles são apagados da existência em milissegundos, reduzidos a cinzas. Quando os analistas chamam isso de defeito incurável, eles não estão exagerando. Eliminar essa sentença de morte exigiria jogar fora todos os projetos e começar do zero absoluto. Um murcho de tempo, uma montanha de rublos e um gênio de engenharia que o Kremlin atual, sangrando no fronte, simplesmente não possui. Os generais estão plenamente cientes de que enviam seus subordinados para guerrear presos dentro de gigantescos barris de pólvora sobre esteiras. Cada unidade do T-90 nas planícies do leste é na prática uma bomba-relógio ambulante. Um simples quadricóptero de $500 é o suficiente para acionar o detonador desse desastre. O aço acabou, as peças sumiram
E se você acha que eles ainda têm fundos, pense de novo. O tesouro secou. A máquina de propaganda alardeou que o ouro negro sustentaria a guerra nos anos inaugurais. Mas hoje os lucros do petróleo evaporaram diante de um rombo orçamentário colossal. O memorando vazado no dia 13 de fevereiro pela Carta 97 arrancou o véu sobre o abismo financeiro do país. O fluxo de dinheiro sofreu uma paralisação cardíaca. Manter as trincheiras e as linhas de montagem bélicas ativas virou um malabarismo impossível, com o comando militar acumulando calotes grotescos em seus empreiteiros. Sem injeção de capital, o fornecimento de matérias-primas básicas para as fábricas de armas entrou em colapso total. E é exatamente esse estrangulamento financeiro, e não outra coisa, que provocou a demissão em massa nos imensos complexos industriais da Uralvagonzavod. A torneira do Tesouro Estatal simplesmente secou de vez. Oficialmente, a inflação já devora mais de 20% do capital, mas nos bastidores frios da realidade, esse número facilmente ultrapassa a casa dos 50%. E as taxas de juros? Dispararam para a estratosfera. O Kremlin alardeou aos quatro ventos a sua gloriosa transição para uma economia de guerra. Contudo, o que testemunhamos no terreno é a pura gênese de uma economia falimentar. Uma nação incapaz de oxigenar o coração de seu próprio complexo industrial militar já assinou, na prática, sua sentença de derrota. Trata-se agora apenas de uma manobra arrastada para adiar o inevitável anúncio de capitulação. Vamos abrir um parêntese estratégico neste ponto, para dissecar como essas feras de aço chegam às linhas de frente. Ou, para ser mais exato, o motivo pelo qual não chegam. A espinha dorsal da Rússia sempre foi o seu colossal império de trilhos. As grandes forjas de blindados operam nas entranhas gélidas da Sibéria, enquanto o moedor de carne bélico ruge a milhares de quilômetros de distância no fronte ocidental. Se as malhas ferroviárias entram em colapso, esses monstros de aço estão fadados a apodrecer nas linhas de montagem ou enferrujar nos pátios de desmanche. Neste exato minuto tático, precisamos focar nossas lentes em um relatório de inteligência explosivo que pousou em nossas mãos e que, incrivelmente, passou ileso pelos radares. Em Kirov, o mesmíssimo coração pulsante da logística militar russa, um comboio colossal com 21 vagões de carga sofreu um descarrilamento violento. Fontes infiltradas indicam que a magnitude do desastre assumiu proporções acachapantes. O impacto foi tão brutal que um trecho de 900 metros de malha de ferro foi completamente obliterado, exigindo um esforço faraônico de reconstrução. Eis o enigma nevrálgico. Estamos diante de um infortúnio cotidiano da engenharia, de uma pane por sobrecarga excruciante. Pura negligência crônica? Ou seria uma obra-prima de sabotagem partidária? Independentemente do gatilho, as consequências na linha de frente são apocalípticas. Enquanto a gigantesca Uralvagonzavod. Repare no peso estratégico da palavra wagon, incrustada em seu próprio nome. Uma potência que também forjava esses mesmos vagões, agora sangra e demite em massa sua própria força de trabalho. As artérias de ferro russas estão sofrendo um colapso cardíaco. Restaurar 900 metros de trilhos sob o chicote impiedoso do inverno siberiano é um calvário que pode arrastar-se por semanas a fio. E durante essa janela temporal de puro estrangulamento, nem um único tanque, nenhuma caixa de munição e nem um soldado sequer conseguirá cruzar aquele setor fantasma. O sistema circulatório da logística de guerra russa sofreu um infarto fulminante. Escasseiam os operários para forjar a blindagem. Evaporou-se o Tesouro Nacional para bancar a produção. E agora, como o campo de batalha escancara, não restam vias para o transporte. Este é o diagnóstico clínico perfeito de uma falência sistêmica de múltiplos órgãos bélicos. Mas muito além dessas montanhas de sucata enferrujada e balanços orçamentários putrefatos, esconde-se um custo humano avassalador. Quando o estoque de predadores blindados esgotou, qual foi a cartada de desespero do alto comando russo? Eles ordenaram ondas implacáveis de assaltos de carne humana. Desprovidos de qualquer carapaça de aço, atiraram suas divisões de infantaria inteiras para o matadouro em terreno aberto. O colapso na frota de tanques não é uma tragédia exclusiva dos batalhões mecanizados.
é literalmente a assinatura da pena de morte imposta à infantaria. Registros visuais chocantes e viscerais que auditamos a partir de relatórios táticos e de inteligência de código aberto escancaram que o exército de Moscou retrocedeu da sua reverenciada doutrina de guerra mecanizada para táticas selvagens, dignas de saqueadores da franquia Mad Max, já que os formidáveis transportadores blindados, como as frotas de BMP e BTR, simplesmente viraram poeira. Sabe qual é a atual plataforma de mobilidade improvisada que a Rússia tem empregado para despachar suas fileiras direto para as chamas do fronte? Carrinhos de golfe do modelo Desert Cross, importados às pressas da China, sob disfarce de tratores rurais. E, incrivelmente, motocicletas básicas. Vossos ouvidos não vos enganam. Blindagem zero absoluta. Proteção tática inexistente. Uma armadilha mortal conversível, com chassi estruturado em puro plástico. E frente a eles, o horizonte vomita chuvas e estilhaços de artilharia pesada e enxames implacáveis de drones kamikaze. Se para perfurar a couraça de um tanque de guerra é exigido armamento antiblindagem de ponta, para pulverizar esses carrinhos de golfe, uma granada de mão de Heli $50 é mais do que suficiente. A esmagadora maioria daquela cifra horripilante de 1.250.000 abates, divulgada de forma contundente pelo Estado-Maior e pela equipe do Kyiv Independent, é composta por uma infantaria absolutamente descartável, que encontrou seu túmulo ardente dentro dessas caixas de plástico motorizadas. A Federação Russa sofreu uma involução macabra. Declinou do apogeu das invencíveis frotas do blindado T-34 da glória da Segunda Guerra Mundial para ser rebaixada ao ridículo. Exército do Alibaba Express do ano de 2026. Quando uma suposta superpotência global se vê reduzida a catapultar suas tropas ao abatedouro em sidecars de motos improvisadas, então, por mais que as cortinas do conflito teimem em não se fechar nas salas frias de negociação diplomática, sob a ótica fria e calculista da ciência militar, essa guerra já foi perdida na lama das trincheiras. Não estamos falando de um mero malabarismo tático. É o rosto ensanguentado e desfigurado da bancarrota industrial, espelhado da forma mais grotesca no campo de batalha. Conforme dissecam os boletins táticos do Estado-Maior tornados públicos pelo Kyiv Independent, o volume de sangria nas perdas russas, as baixas e os feridos no solo ucraniano desde o fatídico 24 de fevereiro de 2022, atingiram a marca assombrosa de 1.256.080 soldados. Repito, 1.256.080 almas perdidas ou mutiladas. Para se ter uma ideia da magnitude do massacre, estamos falando de um contingente que quase se iguala à população inteira da Estônia. Trata-se, sem sombra de dúvida, do colapso demográfico mais avassalador da era contemporânea. A máquina de guerra russa transformou uma geração inteira em cinzas, espalhando seus restos pelas trincheiras ucranianas. Engana-se quem vê nisso uma manobra tática calculada para blindar os veículos com infantaria. O que estamos testemunhando é o mais puro e cego desespero. A liderança atira carne humana no moedor simplesmente porque a blindagem acabou. Não há mais tanques disponíveis. E enquanto o gigantesco polo industrial da Uralvagonzavod manda seus operários para o olho da rua, os coveiros fazem turnos dobrados sem parar. O delírio imperial e a fantasia de triunfo de Moscou jazem soterrados sob o peso esmagador desses 1.250.000 corpos, misturados às carcaças retorcidas da sucata dos T-72. Tocando em miúdos, meus caros, o cenário macabro que temos diante dos olhos é exatamente este. O antes todo-poderoso colosso da Uralvagonzavod, agora agonizando com suas esteiras de montagem completamente paralisadas. Um exército com as reservas raspadas até o osso, mendigando sobrevida, ao enviar para a linha de frente latas velhas com meio século de idade. Blindados ditos modernos, que graças a aberrações trágicas de engenharia, viraram fornalhas mortais que eliminam a própria tripulação. Para coroar o desastre absoluto, cofres públicos que secaram de vez e hastearam a vergonhosa bandeira branca da falência estrutural. A conta sanguinária de toda essa insanidade foi, e continua sendo,
cobrada implacavelmente com o futuro de 1.250.000 combatentes russos. A tão temida cavalaria de aço da Rússia simplesmente deixou de existir. Virou fumaça. O que vagueia agora pelo campo de batalha são apenas espectros assombrando tumbas móveis sobre esteiras. Este confronto se tornou uma transmissão macabra ao vivo de como a cúpula russa empurrou sua própria nação de um penhasco rumo ao abismo militar, financeiro e populacional. O silêncio sepulcral que ecoa nos galpões da Uralvagonzavod é, na dura realidade, a marcha fúnebre do grande sonho do Império Russo. E aí fica a grande questão estratégica. Será que o Kremlin consegue se reerguer dessas cinzas industriais? Ou já carimbou um passaporte sem volta para a lata de lixo da história? Quero ver as análises táticas de vocês fervendo aqui embaixo, na seção de comentários. Nosso compromisso segue implacável. Continuaremos disparando até perfurar a blindagem da propaganda e expor a verdade nua e crua. Inscrevam-se no canal do Sr. Warlog. Aqui é o Charlie, finalizando a transmissão.